ler a partir do verso 10 até o 20, para depois a gente entender essas últimas palavras de Paulo a essa comunidade. É preciso entender por que ele faz isso, para a gente, enfim, entender o que ele está dizendo aqui. Diz o texto, verso 10: alegrei-me sobremaneira. Em quem? No Senhor. É importante destacar isso, que a alegria dele, Filipenses 4, verso 10. Filipenses 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Por quê? No Senhor. Porque agora, uma vez mais, antes da confiança dele ser nas pessoas que ajudavam ele desde o começo do seu ministério, ele confiava e se alegrava no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, em outra versão, necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer. Diga comigo, eu aprendi. Se eu não aprendi, eu vou aprender. Amém? Certo? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12 diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Olha só que interessante. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha só, coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Ele aprendeu a viver dessa forma, correto? Agora faz sentido. Tem uns crentes aí que acham que é o filho do He-Man, e pensa que Deus é He-Man, e Deus não é He-Man, Deus é muito mais do que He-Man, amém? Aí coloca assim, tudo posso naquele que fortalece, e acha que pode arrebentar todo mundo, não é verdade? E esquece que não tem nada a ver de humilhar pessoas, de passar por cima das pessoas. Olha só que interessante. E ele fala justamente depois de ter passado por situações boas e ruins. E ele fala, tudo eu posso passar naquele. Por isso que a alegria dele era sobremaneira aonde? No Senhor. Tudo é no Senhor. E ele quer, mesmo agradecendo essa comunidade, ele quer ensinar essa comunidade mesmo agradecendo. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, de ter e não ter. Porque às vezes eu tenho bastante coisa, mas não tenho aquilo que eu quero. Certo? Eu tenho tudo, mas eu não tenho aquilo que eu quero. Vamos lá. Todavia fizeste bem, associando-nos na minha tribulação. E sabeis também vocês filipenses, que no início do evangelho, quando eu comecei a caminhar como missionário, como apóstolo, como pregador, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Foi a única igreja que desde o começo, de forma fiel, investiu de forma financeira. E olha que esse financiamento aí, essa oferta missionária, não era diretamente para Paulo, mas para outras pessoas que iriam ser beneficiadas por essa coleta. Espiritualmente, emocional, vamos lá. Porque até agora, ou melhor, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu, olha só, Paulo quer dizer o seguinte, não que eu procure o donativo, porque a minha alegria não está no donativo, a minha alegria está onde? No Senhor. Mas olha só, que ele faz lembrá-los, né? Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito.
Se vocês me abençoam e abençoam outras pessoas, pode ter certeza, o crédito de vocês vai aumentar diante de Deus, amém? Irmãos, está tocando num assunto aqui que toca no nosso bolso, literalmente, e dói aqui dentro. Tendo ou não tendo dinheiro, dói. Podendo ajudar ou não ajudar, dói. Mas vamos lá. Olha só o que ele fala: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que o encantador, a palavra Epafrodito aqui chama encantador. Então você pode escolher, colocar o nome do seu filho de encantador ou de Epafrodito, certo? Me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos. Pai bendito, seja o Senhor de alguma forma, Pai, falando ao nosso coração nessa noite, ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso coração, ao centro da nossa existência. Me coloco à disposição para ser um instrumento fácil nas tuas mãos, desobstruído, mesmo pecador, Pai, mas com misericórdia o Senhor pode me usar. Pai, da mesma forma como o Senhor também pode ter misericórdia de nós, dos meus irmãos que podem ouvir a tua voz e serem iluminados pela tua palavra, para que haja entendimento e a partir disso, Pai, uma postura, uma obediência, uma atitude, decisões, Pai, que possam mudar o rumo da nossa vida e que traga paz, sobretudo no nosso coração. Fala conosco em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, Paulo conhece essa igreja em Atos 16, a partir do verso 12, quando pela primeira vez Paulo invade a Europa. E lá diz o texto que ele encontra um lugar de oração e começa a fazer uma reunião de oração e também ensinar, e aparece uma moabeira que vendia púrpura, que é Lídia, e era um produto, sei lá, um objeto que trazia dinheiro para ela, dava lucro, e ela para ouvir Paulo, e diz o texto, quando ele ouve, quando ela ouve a pregação de Paulo, olha que interessante, Deus abriu o coração dela para atender as palavras que Paulo pregava. Olha só que poderoso, Deus abriu o coração dela para atender as palavras que Paulo pregava. Paulo não foi à toa para aquele lado, porque a obra seria também com a participação do homem, mas também Deus agindo. Era Deus que abriu o coração das pessoas para entender, atender as palavras que Paulo pregava. A partir dali, Paulo começa a ter o contato com as pessoas, e depois de um tempo, 10 anos depois, Paulo resolve depois, na sua segunda viagem missionária, escrever essa carta. E ele escreve com um tom de agradecimento, de alegria. Mas sabe qual é a circunstância, ou melhor, situação? Era uma ação situada, não era circunstância, que rodeava de longe. Não, já era uma ação situada. Ele estava preso. A qualquer momento vinha a sentença de morte, ele podia morrer mesmo, passando frio, passando fome. Como cidadão romano e judeu, hebreu, ele podia ter privilégios naquela prisão, mas ele não usufruiu. Ele permaneceu porque, olha só, irmãos, ele sabia do porquê que ele estava preso. Presta atenção, ele sabia do porquê que ele estava preso. É a mesma coisa como se eu dissesse para você, você precisa saber por que você está passando por tribulações. Você precisa saber por que você está passando por situações difíceis. Se é por causa de coisas corretas ou incorretas, justas ou injustas. Paulo estava preso
porque não era ladrão, um assassino. Ele foi assassino, mas já não era mais assassino. Ele estava preso por conta do quê? Porque pregava o evangelho de Jesus Cristo. Era nobre para ele isso. Ele ficou preso ali, ele aproveitou o momento para escrever cartas. E ele escreve carta para os Filipenses. Pede ajuda, manda para Epafrodito. Um pouco mais para frente, Epafrodito quase levando lá, morre dentro da prisão. E isso é tristeza sobre tristeza, como diz Paulo. Mas ele não morre, Epafrodito fica vivo. E ele começa a agradecer. E lá no nesse finalzinho aqui, ele começa a agradecer essa igreja, que foi a primeira igreja e a única igreja que desde o começo do seu ministério ajudou ele na caminhada. Paulo está preso, irmãos. Geográfica, fisicamente, ele está limitado. Mas espiritualmente, Paulo está livre, é um homem livre. Escreve para uma igreja talvez que estava livre, geográfica ou fisicamente, mas talvez limitada no seu espiritual, na sua espiritualidade. E Paulo ensina algumas outras coisas nessa carta. Para você ter uma ideia, no capítulo 1, verso 4, você vê o tom de alegria, ele está preso, ele começa falando já de alegria. Olha o verso 4 do primeiro capítulo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Dou graças ao meu Deus porque tudo eu recordo de vós. Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Verso 2, capítulo 2, verso 2 diz assim: completai a minha alegria, vocês que estão aí fora, e eu estou aqui preso, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que legal, quero que vocês pensem a mesma coisa. Capítulo 3, verso 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, eu insisto nas mesmas coisas. Aí o verso 4, primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, minha alegria e coroa. Verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E por fim, Paulo, no verso 10, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Apesar de uma situação instalada de prisão, ele está alegre, amém? Eu não sei se você pode entender isso, se você compreende isso, pastor. Não há alegria no meu coração. E de fato, muitas das minhas tribulações, eu não tinha alegria. Ou porque nunca alguém tivesse explicado melhor isso, me pregado isso, me ensinado, parado comigo para me discipular sobre isso. Olha aqui, olha, ele está preso. E ele fala de alegria, de uma alegria no Senhor e para o Senhor, mesmo lembrando de pessoas. E eu lembro que eu tinha aquele versículo que batia na minha mente quando eu estava atribulado. Em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus, eu não entendia isso, não engolia isso, difícil para mim. Dizer, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deus, como é difícil, eu tinha que falar para Deus, Deus, é difícil falar isso. E eu tinha que, pela fé, dizer isso para Deus, eu te dou graça, porque eu estou passando por essa situação de escassez, não é nem na questão de não poder comer alguma coisa, mas é do sentimento. Ninguém pode suprir as minhas emoções. Ninguém pode suprir, e eu nem encontro o Senhor para fazer isso. Eu não encontro nem na pessoa que eu queria, e eu não vejo nem o Senhor fazendo isso na minha vida. Só que, irmãos, Paulo falou que ele aprendeu a viver contente em toda. Para aprender, a apreensão, quando a gente fala de apreensão, a Polícia Federal aprendeu, houve apreensão, ele catou as coisas, pegou para si. Eu me lembro nas minhas tribulações, até hoje, fica difícil, no meio do sofrimento, da angústia, prender algumas coisas, aprender algumas coisas, e levar algumas coisas comigo, fáceis assim. Não, eu não quero nada de peso, já chega o peso da minha solidão,
da minha angústia, da minha raiva, do meu ódio, da minha revolta. E eu ainda quero levar mais uma coisa: eu não quero aprender, mas eu preciso aprender. Eu não consigo entender, então eu preciso aprender. Como é que eu aprendo do jeito de Deus? O tema da nossa pregação hoje significa exatamente aprendendo do jeito de Deus. Fala comigo: aprendendo do jeito de Deus. Amém? Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Geralmente Deus encontra pessoas que não sabem nada para ensiná-las, por isso elas aprendem do jeito de Deus. Quando ele usa a palavra aprendi ali, é matetes, que forma a palavra matemática. Eu pergunto: quem é que nasceu aqui? 2 mais 2 é 4. Quando é parto normal, né? Quando é cesárea, eu vi os 3 partos dos meus filhos. Cara, parece um açougue. É horrível. Vamos lá. Ninguém nasce sabendo contar, somar, dividir, multiplicar. Matetes significa discípulo. Aquele que tem dificuldade de manifestar os seus pensamentos. Eu tenho muita dificuldade quando estou atribulado de entender o jeito de Deus. Entende isso? Eu tenho muita dificuldade, mas muita, não é pouca. As minhas crises são internas, são no meu gabinete, em casa, na rua. E às vezes a gente tem que fazer cara de paisagem para os irmãos da igreja, porque você é pastor. E você tem que mostrar que você está bem. Mas não está nada bem, porque está difícil de aprender do jeito de Deus. Porque as dificuldades estão aqui, ó. Aquele que tem dificuldade de manifestar os seus pensamentos. Difícil de entender o jeito de Deus. Mas Deus tem paciência. Amém? Amém? Por isso você está vivo até hoje. E eu também. Deus tem paciência. E Ele espera que você, Ele espera por você. É diferente quando eu cobro do Caleb, do Levi, da Cristal. E às vezes a gente exagera, quer logo. E a gente não percebe que Deus espera, para a gente poder entender do jeito dEle. E eu não estou apto, mesmo sabendo, tendo estudado muitas coisas, tendo falado de muitas coisas, às vezes eu não entendo a forma como Deus está querendo me ensinar. Mas Paulo usa essa experiência de ter ou não ter, usando por trás de tudo isso, a boa dádiva de uma comunidade. Olha que interessante. Porque talvez por trás de tudo isso, algumas das nossas tristezas é a falta do mamonas, assassinas, que é o dinheiro. A palavra mamon, dinheiro, significa mamon significa mamonas, riqueza. Por conta disso, nós sofremos a todo momento. E a gente quer e fissura e faz tudo e não esquece de viver na dependência de Deus. Não está preparado para aprender do jeito de Deus, porque aprender do jeito de Deus requer dependência de Deus. Entenda uma coisa, Paulo teve que aprender do jeito de Deus porque ele foi chamado para ser apóstolo, missionário, para servir a Deus exclusivamente. Impossível, os missionários de plantão aí, impossível você ir para o campo e permanecer o tempo que for, se você não depender de Deus. Agora, é só para missionários isso? Nós temos uma missão. Se nós não aprendermos a depender de Deus, fica difícil aprender do jeito de Deus. Eu aprendo do jeito de Deus quando eu dependo de Deus, certo? Olha o verso 10 aí. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Gente, olha que interessante.
no meio da escassez, quando a gente depende de Deus, a gente depende do tempo de Deus, certo? Certo? A grande questão é a gente entra numa luta já da carne contra o espírito, e entra a luta do Cronos contra o Kairos. É o espírito querendo tomar o meu corpo e assumir todo o controle do meu ser, no meio dessa carne, precisa ser varrida, por isso que a palavra carne significa sarx, do verbo saru, que significa varrer. O espírito entra para poder varrer essa maldade que existe dentro de mim, de você. Quando o espírito toma conta, ele tem um controle. E ele me leva a entender o tempo de Deus, da forma de Deus. Então é Deus que começa a florescer no tempo dele. A palavra renovastes aqui significa anatalo. Ana, de novo, de repetir. Talo, quem aqui poda flor? É isso, né? Flor, ou talo, sempre o talo, é isso? Anatalo, de novo o talo vai crescer, vai florescer. Só Deus que tem o controle da natureza para fazer florescer novamente aquilo que você precisa por necessidade, e não por desejo e vaidade. Quando eu dependo de Deus, eu entro na forma de Deus, e no tempo de Deus, e do jeito que Deus quer, por isso que eu aprendo do jeito de Deus. Então tem um tempo para acontecer as coisas, é o tempo de florescer no tempo dele. Porque agora, uma vez mais, renovaste, desabrocháste. A palavra no grego é exatamente isso. Deus começa a desabrochar. Vai nascer flor, e vai nascer para você. Ao meu favor, ao vosso cuidado. Ao vosso cuidado. Ao vosso cuidado. Olha que profundo isso. Quando ele fala cuidado, ele fala assim, olha, porque isso está na sua mente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a gente cuida muito de uma coisa, a gente se ocupa muito com ela. E quando a gente se preocupa em cuidar das nossas finanças sozinho, a gente se ocupa muito com isso, e a gente começa a pirar na nossa mente. A palavra ali é fronel, de mente, que forma a palavra diafragma, partes externas do coração, atinge a mente e o coração. Algumas palavras antes aqui, se você ler no capítulo 4 mesmo, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, não fique com a mente dividida, porque o teu cuidado fissura a sua mente. A forma de você aprender a cuidar das coisas por você, racha a sua mente. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus vem quando eu oro com petições, com agradecimentos. A oração é a grande saída. Se eu estou ansioso, eu oro, peço, agradeço, suplico para Deus, jogo para Ele, e aí vem uma paz, que vem como um exército. A palavra de paz é Irene, que forma o nome Irene, significa reunir o que foi perdido. Os que estão fora, perdidos, ele reúne, e abraça, e se coloca em volta. A ideia da paz ali significa um exército que se acampa ao redor de uma cidade. A paz de Deus se acampa ao redor da minha mente e do seu coração. Por isso não há fissuras. Por isso não há diafragma, ou melhor, o cuidado excessivo, sozinho, autossuficiente, nesse sentido, sem dependência de Deus. Eu preciso depender de Deus. Quando eu aprendo do jeito de Deus, eu dependo de Deus, amém? O cuidado, o muito cuidado da sua parte, pode fissurar sua mente. Presta atenção, irmãos. No começo do meu casamento, eu fiquei preocupado com as minhas finanças. Um dia eu sentei, peguei uma folha A4, fiz uma cruz assim,
botei lá, janeiro, fevereiro, março, abril. Virei maio, junho, julho, agosto. Eu coloquei assim, dízimo, aluguel, tudo que era fixo. Falei assim, isso aqui é obrigação, oferta e tal. E os flexíveis, né? Os que oscilavam lá, os variáveis, né? Que era a Renner de Deus, gente, porque, olha, você pode até 5 vezes, 8 vezes, com o Jumel eu falo até 5 para não ter juro. Riachuelo é de Deus isso. Ou se não fosse isso. Para quem tem uma creche, então você imagina. E aí, eu falei, Deus, eu sei que se eu comprar em 5 vezes, eu tenho 5 meses de responsabilidade, de compromisso com essas pequenas parcelas. Eu comecei a fazer isso, e comecei a gostar dessa administração, e foi isso que organizou, na verdade assim, comecei bem, e fiquei por muitos anos, mas eu fiquei fissurado nisso. Entende a palavra fissurado? Cuidado demais, e eu esqueci da dinâmica de Deus. Isso começou a fazer muito mal para mim. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que o meu coração é idólatra. Eu tive que aprender e saber de coisas ruins. Eu aprendi que o meu coração era idólatra. E quando eu comecei a ver isso, eu falei, Deus, eu não quero mais ver essa administração na minha frente. Eu não vou esquecer que eu ganho tanto, que eu preciso de tanto, fazer isso, mas Deus, eu quero estar calmo. Não quero brigar com a Thaís, não quero brigar com os meninos, não quero me fechar para abençoar vidas, eu não quero. Eu quero estar livre e saber que eu dependo do Senhor, Tu és a minha provisão. E eu precisei falar isso, e dói demais, dói aqui, ó. E dói porque isso faz mal para a gente. Isso atrapalha a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus. Isso nos leva longe, isso faz mal para mim e para você. Porque existe mente e coração controlados, dominados por isso. Por isso que eu falo, mamonas assassinas não é de Deus. Por isso que foi embora logo. Brincadeira. Presta atenção. Isso me fez muito mal. E Deus foi me quebrando. Porque Ele falou assim, você precisa aprender do meu jeito. Ainda que você ache que tem o controle de todas as coisas. Porque você é um matetês, você é um discípulo. E um discípulo sempre tem dificuldade de manifestar os seus pensamentos. Então você tem que aprender do meu jeito. E eu vou te ensinar a minha matemática. Matemática. E Deus começa a dizer para mim e para você: creia e dependa da providência de Deus, amém? Pois Ele controla todas as circunstâncias, conhece cada uma das suas necessidades. Necessidade significa não cessar, não cessar, são coisas que não cessam. Por exemplo, comer e beber. Número 1, número 2, não cessam nunca. Deus conhece tudo aquilo que não cessa na sua vida. Isso é necessidade. E é o que não cessa, não é o que você vai acumular. Observe que Paulo fala do cuidado dos irmãos de Filipos para com ele, destacando que no tempo certo, tempo de Deus para renovar as coisas. Ofertas chegaram. Deus está no controle de todas as coisas. No tempo certo as coisas acontecem, a bênção chega. Dependa do Senhor, busque-o como uma prioridade em sua vida. Quando você começa a colocar Deus na sua prioridade. Gente, olha aqui, ó. Essa semana, eu preciso dizer isso, mesmo que eu não complete os pontos, não interessa, tá? Não interessa, para mim não interessa. Depois eu mando para quem fazer, célula, vai ver lá e pensa e vai estudar. O que eu ia falar agora? Eu esqueci. Essa semana, gente, tem os universitários aí, essa semana, aleluia, essa semana, eu estava estudando no meu gabinete, eu estava escrevendo, minha mãe pediu para eu escrever para pessoas lá em Londrina, no grupo da minha mãe, palavras, escrever para pessoas que fizeram aniversário. Eu estava escrevendo para elas o significado do nome delas e dando um significado em hebraico. E uma das palavras que eu captei lá, por um nome lá,
foi aquela que traz felicidade, que era a Beatriz. Aí Deus começou a falar comigo, aquela que traz felicidade, o que é felicidade? Para eu poder dizer para ela em hebraico. Qual é o trajeto da felicidade na concepção da palavra de Deus? Aí eu fui buscar, existiam duas palavras, para bem-aventurança, para abençoado e para felicidade no hebraico. Primeiro uma, é Barak, de Baruque. Barak, só Deus pode dar para o homem. É de graça. A todo momento. Não interessa se você é lindo ou feio, se você é bom ou não, Deus dá Barak para você. Qualquer momento. Todo mundo, o ruim e o bom, o crente e o não crente, recebe Barak. Barak também o homem pode em relação a Deus. Bendizer a Deus, bendito, bendizer, abençoado. O homem também pode fazer isso para Deus. E o Deus faz para o homem. Mas uma me chamou a atenção, Asher, que é uma felicidade que Deus colocou, que depende de você, não depende de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus para ser feliz. E eu comecei a entender que Asher é porque coisas eram feitas. Eu comecei a entender que era o respeito à Torá, o respeito aos mandamentos, aos preceitos, às leis de Deus, às promessas de Deus, tudo que envolvia uma fé, uma dependência de Deus na sua palavra, isso automaticamente me faria feliz, me faz feliz. E Deus fala assim, por isso que a obediência aos mandamentos depende de vocês, não de mim. Os mandamentos são meus, mas os mandamentos são para vocês. Se vocês obedecem, então vocês vão ser felizes. Por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda, ele vai ser feliz. Você já viu árvore andar? Quem já viu árvore andar aqui? Se deter? Já viu árvore se assentar? Ele compara esse homem com uma árvore plantada, que fixa aonde está em Deus, nas águas, no conhecimento da palavra. Quando o homem, ele depende de Deus, da sua palavra, ele recebe felicidade, que é força, proteção, que inicia alguma coisa. Força e proteção que começa a acontecer na sua vida. A palavra, literalmente é isso no hebraico. É uma força, um poder que protege, começando sobre a sua vida. E eu comecei a entender que algumas das minhas alegrias e felicidades dependia de eu ser obediente às Escrituras. Então, quando eu aprendo do jeito de Deus, eu posso encontrar situações que eu posso tudo naquele que me fortalece. Primeira coisa, depende dele. Segunda coisa, estou terminando. Eu aprendo do jeito de Deus, quando eu recebo de Deus a força para o contentamento. É o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Viva contente, pois Deus lhe dará forças para suportar qualquer situação. Com o poder que vem de Deus, você enfrenta qualquer situação, saúde ou doença, honra ou humilhação, riqueza ou pobreza, aceitação ou rejeição. Presta atenção, em tudo isso nós aprendemos. Coisas ruins também nos ensinam muitas coisas. Certo, irmãos? Não enxergue isso que vem do diabo, não. Muitas vezes, Deus só me faça entender se isso é seta do inimigo, ou se isso é uma situação permitida pelo Senhor. Eu só não quero perder a oportunidade de aprender nessa situação. Alguém diz que não existe tempo ruim, existe roupa inadequada. Está com frio? Usa blusa. Está chovendo? Capa de chuva, guarda-chuva. Está com calor? Não existe tempo ruim, existe roupa inadequada. Não existe lugar ruim, existe o centro da vontade de Deus, amém? O centro da vontade de Deus não está isento de problemas, de situações difíceis. Por fidelidade e obediência, Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram o quê? A fornalha. Deus tirou a fornalha deles?
Deus não tirou a fornalha, mas Deus estava com eles lá, não é? E não sapecou nada. Eu preciso entender que Deus me dá força para enfrentar situações difíceis, amém? Tudo posso naquele que me fortalece nessa situação de não ter nada, mas também ter tudo, porque se eu tenho tudo, eu posso também subir na minha cabeça o orgulho, a vaidade e desprezar pessoas. Existe uma oração do rei Agur, que ele diz lá em Provérbios 30, se eu não me engano: não me dê muito para que eu não esqueça do Senhor, mas também não me dê pouco para não blasfemar contra ti. Me dê o suficiente para depender do Senhor. Não me dê muito para não esquecer de ti, e nem pouco para não avançar no Senhor, mas me dê o suficiente para eu depender do Senhor, amém? Por isso é por coisas que não cessam. Ninguém morre porque não tem carro. Ninguém morre porque falta sexo. Já viu alguém morrer por falta de sexo? Estou morrendo. O que é, irmão? Você não viu isso? Morre por causa de fome. Morre porque não bebeu. Certo? É por coisas que não cessam. Deus se preocupa com você por essas coisas. Agora, se tem algo mais que Deus pode te dar, pode ser por baraque, por livre e espontânea vontade de Deus, ou Asher. Depende de você ser correto nos seus negócios, ser obediente, honesto, e Deus vai abençoar os seus negócios, amém? Entenda então essa prosperidade por obediência à palavra, e fé e confiança no Senhor. Não vem aqui dar e trocar, barganhar com Deus, você não vai ganhar não. Dependência de Deus. Terceiro, eu estou terminando, irmãos. Aprendo do jeito de Deus quando sou agradecido. Olha o verso 18. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Irmãos, quando Paulo escreve essas palavras, ele escreve para agradecer os irmãos, certo? Então esteja satisfeito e agradeça a Deus por aquilo que você tem recebido. Olha aqui, pouco ou muito, correto? Pouco ou muito. Contentamento sempre gera gratidão. Contentamento aqui se refere à palavra aprendi a viver. A palavra ali não é assim, estou contente hoje porque alguma coisa boa. Não. A palavra contente ali no grego é autarquia, autarques, auto-eu, auto. Arquia, governo, autogoverno. Entenda, parece um paradoxo, parece incoerente, melhor. Como autossuficiência se a gente depende de Deus? Não, Deus dá um poder de você auto-administrar a sua vida tendo muito ou nada. Olha que interessante, é uma capacidade de poder administrar com R$5 ou com R$1.000. Chega no final do dia, venci, estou contente, estou suprido, aprendi a viver auto-administrando a vida em toda e qualquer. Quantos de nós espirramos porque não aprendemos a viver contente, auto-administrando? Deus te dá um poder, presta atenção, pela graça dele, uma inteligência. Está vendo que a briga é na mente? Cuidado, é aqui ó. Deus te dá poder para você pensar bem em como você se auto-administrar situações que parecem escassas. Mas Deus fala assim, aprenda a viver dentro dessa realidade por um momento, porque eu vou tirar você desse lugar, amém? Isso que Deus está falando. Agora, se Paulo passou por isso, se Jesus passou por situações, quem é você para achar que não vai passar por isso? Ou, mesmo quem tem muito, aprende de alguma forma, do jeito de Deus. A gente precisa aprender. A autarquia.
em toda e qualquer situação. Grava essa palavra: autoadministração, autogoverno. Deus te dá um poder de fazer, não, eu vou administrar isso. Então, se havia regalias naquela época das vacas, né, que eles falam gordas, então a gente vai comer hoje aquela coisa do WhatsApp que a gente vê. Eu quero um Brasil melhor para mim, eu quero que as galinhas parem de dar ovo e comecem a dar bife. Olha, cada coisa, velho. O Brasil melhor para mim é isso. Gente, eu lembro acontecendo, eu vou terminar, gente. Eu lembro que eu passei por situações que nessa administração minha lá atrás, o que eu fazia? Eu pagava todas as minhas contas, isso que eu não falei, pagava todas as minhas contas, tudo. Então assim, ninguém podia falar que eu estava devendo para alguém, não. Eu cumpria com os meus compromissos. Não cumprindo com meus compromissos, na data certa vira dívida. Eu não tenho dívida, eu tenho compromisso. Se é dia 30, não é dia 29, então espera. Se passar do dia 30, aí vira dívida. Então você não vem me cobrar, não. Espera o dia 30, paguei compromisso. Eu lembro que sobrava. O que sobrava eu pegava e dividia pelos 30 dias que faltava até o próximo pagamento. Então tinha mês que eu tinha R$50 por dia. Aí o que envolvia tudo isso? Alimentação, combustível. E uma coisinha a mais, uma pizzinha a mais, um agrado. Então, não, verdade, era eu, a Thaís e o Caleb, na época. Tinha dia que eu ultrapassava o limite. Dava R$60, mas eu sabia. Mas eu tinha R$50 naquele dia. Às vezes eu não usava R$50 naquele dia, então eu acumulava para outro dia. Mas aí, acontecia de ter um irmão precisando de dinheiro, eu vou lá, pegava, dava R$30 para ele, ficava com 20. Ou dava R$50 para ele. Teve um dia que, aconteceu muitas coisas. Teve um dia que eu fui para a casa do meu irmão, numa igreja lá tocar, e eu sabia que naquele dia eu tinha R$10 para colocar, ainda que naquela época o combustível estava de Deus ainda, sabe? E aí eu coloquei R$10, falei, amor, só tem R$10 para chegar em casa, amanhã nós vamos receber. Quando eu estava saindo de carro, o irmão parou assim, peraí, cara, vai embora sem me agradecer, sem me despedir e tal. Não, eu estou embora, cara, isso aqui, né? Eu tinha comida em casa, estava tudo certo. Fazia uma comprinha básica do grosso, gasolina, tudo paguinho, tudo pago e tal. Aí ele chegou para mim, não, mas toma aqui, R$100 para você. Ele me deu R$100. Eu olhei para a Thaís assim, que a gente tinha conversado sobre isso, falei, amor, olha que benção. Quando a gente, eu não estava preocupado a ponto de reclamar para Deus. Deus só estava me ensinando a me acalmar, para administrar mesmo assim os R$10 que me faltavam. Ele falou assim, não, calma aí, eu tenho um negócio para você, me deu um envelope, tinha R$100 lá. Ele me deu R$100, já era 11h30 da noite, não dava nem para parar uma pizza comer, pizzaria comer. Olha só como eu sou ingrata. Mas eu peguei os R$100, fui lá, coloquei uns 20 de gasolina, quando a gasolina era de Deus. Fui embora para casa feliz, tinha R$80 a mais para começar o mês. Porque no outro dia eu ia receber, certo? Aí eu comi uma pizza muito boa lá, deixei, cara, chupei um sorvete, olha que é de Deus isso, cara, e é pão de cada dia, amém? Ninguém vai na padaria e compra 30 pães para os 30 dias, alguém faz isso aqui? Tem algum abençoado que faz isso? Me dá 30 pães aí, não era sozinho, vai lá. Por isso que é pão duro, entendeu? É isso, vem disso, achando que pão duro. Entende a etimologia? Pão duro. Não é isso, gente. Deus supre, amém? Por que eu estou falando isso hoje? Porque o dinheiro ainda é um tema que ataca aqui, a todo momento em mim e você. Por causa dele, e pela falta de conhecimento, em saber administrá-lo, isso causa fissuras na nossa mente, no nosso coração, e isso alcança também os nossos relacionamentos dentro de casa. Pai com filho, filho com pai. Mãe com filha, filha com a mãe. O esposo, a esposa, entram em desajustes. A aliança é desfeita. Porque o dinheiro acaba sendo o termômetro, a bússola. Quando Deus é o que está no controle, amém? Tenha R$10, mas tenha com fidelidade. Enfim,
E Deus deu bênção naquele dia, e eu continuei fazendo essa administração. Só que eu parei, eu estava muito doido com isso, eu parei, eu tive condições melhores. E esse dia eu fui tentado a voltar, eu falei, não vou. Deus vai me ensinar de outra forma, porque eu posso voltar a dominar, mas isso vai me consumir. Quando eu aprendi que isso me consumia de verdade, eu falei, eu não quero essa escravidão em nome de Jesus. Então, meu irmão, pega esse testemunho e leva contigo. Não se consuma por conta do dinheiro. Não entre nessa. Por último, eu aprendo o jeito de Deus quando eu sou generoso. Olha o verso 19. Nós vamos terminar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Se eu confio em Deus, o meu Deus, assim como Paulo falou, olha quem fala, Paulo está falando isso, o meu Deus, ele chama para si a responsabilidade do meu Deus, ele não fala o nosso Deus, ele fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em cada uma das vossas necessidades. Quem é que estava precisando mais, o povo lá ou o Paulo? Paulo que precisava. Mas ele fala como alguém que aprendeu a ver contente em toda e qualquer situação. Então ele fala assim, olha, vocês estão bem abençoados porque eu preciso, mas eu digo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Se sou eu que preciso de um lado, eu digo para vocês, enquanto vocês me abençoam aqui porque preciso, Deus vai suprir para vocês que dão e financiam. Entende isso? Olha aqui, quando você tem e abençoa, Deus vai suprir as suas necessidades. Vou terminar com isso. Essa semana passada, uma jovem chegou no meu gabinete e me deu um envelope. E ela me deu um envelope com um valor e uma carta. E ela agradecendo por uma situação muito interessante da vida dela. E eu comecei a ler a carta, eu fiquei tão emocionado, né? Não pelo dinheiro. Porque o dinheiro depois eu repassei para outras pessoas. Eu doei para outras pessoas, eu abençoei outras pessoas, não ficou na minha mão. E eu entendi isso, e eu falei assim, o que eu ouvi, o que eu li na carta foi, gente, valores eternos. É isso que Deus quer fazer. Quando você abençoa alguém, quando você abençoa sem pedir em troca o dinheiro, por exemplo, eu estava abençoando aquela vida, e por um momento, e eu não precisava, presta atenção, eu não precisava. Mas Deus viu, eu vou dar para você, porque você vai ver outras pessoas que estão precisando, então você vai repassar. Mas o que valeu para mim foi a confissão daquela menina. Obrigado, pastor, por me ajudar. Obrigado por me fortalecer. Isso não tem preço. Isso não tem preço. É isso que nós queremos ouvir de vocês. É isso que vocês precisam ouvir. Como é bom ouvir gratidão das pessoas. Como é bom ser agradecido. Isso Deus gosta, valeu Deus, porque isso vai ser repassado para frente, amém? Que Deus supra todas as tuas necessidades. Agora, esteja aberto para aprender. Tem dificuldade de pensar? Então dependa do mestre que sabe pensar por você. Ele vai fazer assim, administra a sua vida, com muito ou com pouco, aprenda a administrar, em toda e qualquer situação, amém?